Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Quero convidar você para juntos conhecermos a história de uma santa indígena, pele vermelha, a primeira pele vermelha reconhecida pela Igreja Católica como santa mesmo, canonizada, Santa Catarina Tecaquewita. Ela era da tribo dos Mohawks. Olha que interessante. A mãe dela, uma índia cristã batizada, o pai dela era o chefe da tribo dos Mohawks. Ela nasceu naquela região de Port Orange, nas imediações dessa cidade, no Canadá, e em 1656. A mãe dela cristã e o pai dela pagão. O pai não tolerava a religião cristã, mas a mãe tinha uma convicção muito forte do cristianismo, tanto que chamava a pequena filha apenas de Catarina, que era o nome que ela queria dar à sua filha. Mas como era um costume entre os índios daquela tribo, que o chefe da tribo é que escolhia o nome das crianças que nasciam. E claro, foi ele que escolheu o nome de Tecaquewita para sua filha. E esse nome tinha um significado, aquela que coloca as coisas no lugar. E de fato ela colocou muitas coisas no lugar, principalmente colocou no lugar correto a religião cristã, a religião católica entre os povos indígenas daquela região. Com apenas 4 anos de idade, seus pais morreram de uma epidemia que houve naquela região de varíola entre os povos indígenas. Ela foi acolhida pelo seu tio, que se tornou o chefe da aldeia, o chefe da comunidade, e ali ela cresceu. Mas a varíola também deixou marcas na pequena Catarina. Ela ficou com o rosto deformado e ficou com uma saúde muito frágil em decorrência da doença. Não morreu, mas teve consequências bastante sérias pelo resto da sua vida, que não foi lá muito longa. Nós já vamos saber o porquê. Acolhida pelo seu tio, ela continuou desempenhando os trabalhos manuais e dentro da comunidade. Ela cuidava da casa, também tecia, fazia os trabalhos como todas as índias daquela comunidade. Mas ela tinha algo diferente e especial. Ela era cristã e tinha uma convicção da sua fé muito forte, ao ponto de as outras crianças e também os idosos quererem sempre estar perto dela, no momento principalmente em que ela tecia, em que ela fazia os trabalhos manuais, porque naqueles momentos ela falava a respeito da vida de Jesus. E ela falava com uma convicção, com uma unção tão bonita, que as pessoas queriam escutar. Mas, por outro lado, ela era muito hostilizada pelos mais velhos, pelos chefes, pelas pessoas influentes da comunidade, porque não aceitavam essa forma dela viver, essa forma cristã, que não respeitava a tradição pagã daquela tribo, daquela comunidade indígena. Ao ponto de o seu tio querer arrumar para ela sempre um casamento, mas ela não queria, porque ela tinha essa convicção católica e ela queria guardar a castidade, o celibato, para entregar tudo isso numa vida consagrada a Deus. Ao ponto que, num certo momento da sua vida, ela viu que não ia ter jeito, que o tio dela ia forçar ela a um casamento que ela não queria. E assim ela fugiu. Ela fugiu porque ela ficou sabendo que havia uma comunidade de padres jesuítas naquela região e ela já tinha ido ao encontro desses padres para receber o batismo. E assim, quando a coisa ficou insustentável dentro da comunidade dela, ela fugiu para essa comunidade, sendo acolhida pelos jesuítas. E lá ela pôde terminar a formação, ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever e também aprendeu mais a respeito da religião. Viveu na comunidade jesuíta e ela tinha um intuito, uma força muito grande, que ela queria criar uma congregação que acolhesse principalmente jovens, mulheres que eram de origem indígena e queriam se tornar cristãs. Mas como a saúde dela era muito frágil em relação às consequências da varíola, o diretor espiritual dela não permitiu que ela tomasse a frente e criasse essa congregação. E assim, com o passar do tempo, ela foi adoecendo, ela foi sentindo na sua carne, na sua pele, no seu corpo, cada vez mais
todas as consequências daquela vida de muita perseguição, de muita hostilização que ela sofreu desde quando era pequena, e quando ela tinha apenas 24 anos de idade, ela acabou partindo para a glória. Ela percebeu que ela estava indo para Deus, ela percebeu que as forças estavam se esvaindo do seu corpo. E na última quaresma que ela teve a oportunidade de viver, alguém perguntou para ela: Catarina, o que você vai oferecer a Jesus nessa quaresma? Ela respondeu: eu ofereci a minha alma a Jesus na Eucaristia e ofereci a minha vida para ser colocada junto a Jesus na sua cruz. E assim, no dia 17 de abril, com apenas 24 anos de idade, Catarina Tekakwitha passou para a glória de Deus, passou para a eternidade. Mas a sua vida, a vida que ela levou, a sua forma de ser, fez com que muitas pessoas de várias nações, não só dos Mohawks, mas de várias nações indígenas, reconhecessem na forma dela viver que de fato o cristianismo era algo importante e podia ser vivido também pelos indígenas. E assim, a forma de vida dela e o seu exemplo transformou muita gente e também permitiu que muitas pessoas se convertessem, muitos indígenas principalmente se convertessem. Ela passou a ser chamada, depois de sua morte, como o lírio dos Mohawks, porque é uma flor que floresceu e secou rapidamente, indicando que ela também teve uma vida muito curta, muito rápida, mas ao mesmo tempo muito bela, formosa. E ela também foi atribuída a essa beleza, porque no momento da sua morte, diante de muitas testemunhas, um milagre aconteceu. A pele dela, que estava principalmente com o lado direito deformado devido às consequências da varíola, voltou à beleza natural, sem ter nenhuma mancha, nenhuma marca. Isso aconteceu aos olhos de muitos padres e de pessoas que a assistiam no momento da sua morte. E assim, no ano de 2002, o Papa São João Paulo II a declarou como padroeira da 17ª Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Canadá. E nessa ocasião ela foi beatificada. Pouco tempo depois, já com o Papa Bento XVI, no ano de 2012, ela foi canonizada e declarada padroeira, junto com São Francisco de Assis, do meio ambiente. É uma vida de uma santa que realmente nos leva a pensar como essas pessoas tiveram essa força de defender a sua fé diante das maiores tribulações, sem perder a alegria, sem perder a vivacidade. O que elas tinham de diferente? Por que nós não podemos ter isso também? Claro que podemos. Deus nos chama a ser santos. Provavelmente o que aconteceu com Catarina Tekakwitha foi o encontro pessoal de Jesus. E é esse encontro pessoal que nós devemos buscar com toda a nossa força, para também, junto com esse encontro pessoal, poder saber de nosso Senhor qual a missão que Ele tem para nós, aonde Ele nos quer santos, como Ele é santo. Se você gostou desse vídeo, dessa história de hoje, deixe o seu joia, deixe o seu like, compartilhe também esse vídeo com seus amigos e nos ajude a evangelizar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui no nosso canal no YouTube da Desterro FM, principalmente por esse nosso quadro Conhecendo os Santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.